Pessoal, vamos lá, a gente vai dar continuidade nas competências que a gente busca, né? Percebe-se que a gente está passando ponto a ponto. Quem lembra qual foi a competência que falamos semana passada? Quem lembra? Valendo um... Ixi, todo mundo já... Aí, ó, viu? A Jéssica tá ali, dá nada por ela, mas só a cabeça ali e lembrou. Eu que falei não lembro. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre honra, tá? A gente vai dar uma passada sobre honra, a gente vai aprender um pouco sobre o significado de honra e o que isso gera como impacto dentro da empresa. E vou te falar uma coisa, tá? Dentro dessas competências que nós citamos aqui, são competências que quanto mais você tem ela em alto grau, mais você poderá estar exercendo em cargos maiores, tá? Porque isso não tem a ver com habilidades técnicas, né? A gente sabe que pessoas que têm essas habilidades comportamentais que falamos, ela tem isso em alto nível, cara, não tem o porquê de ela não estar dentro de uma equipe que lidera outros, né? Para liderar outros, só a habilidade técnica da gestão de pessoas, mas você já tem a base fundamental. E a honra é algo que é fundamental para a diretoria, para gestores, para pessoas que trabalham nessa posição de liderança. E para dentro do ambiente corporativo, a gente sabe que isso traz grandes impactos no próprio ambiente que a gente convive, tá? E levando para o lado de pessoal, cara, uma pessoa que ela tem a honra, com certeza ela tem privilégios na vida que outras pessoas não têm, tá? Então a honra é algo bem bacana que a gente precisa trabalhar, precisa identificar se nós temos ou não, e se nós não temos, é realmente a gente andar a caminho para que isso seja desenvolvido entre nós, tá? Vamos lá, vamos para a definição, beleza? Deixa eu abrir aqui no nosso código, o que diz exatamente o nosso código, diz assim, ó. Vamos lá, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. A honra diz assim, ó, ser íntegro, leal e agir com princípios. Um colaborador honrado cumpre o que promete, fala a verdade e representa com orgulho os valores da empresa. Honrar fortalece a confiança e a reputação a todos. Exemplo, cumprir compromissos assumidos, mesmo com dificuldades. Isso é um exemplo de honrar, tá? Defender os valores da empresa dentro e fora do ambiente de trabalho. Isso também é caracterizado como uma pessoa que honra. Ser verdadeiro em qualquer situação. Isso é um comportamento de quem exerce a honra, tá? Olha só, pessoal, honrar é quando as suas atitudes confirmam as suas palavras. Quero que você entenda bem isso, tá? O que é honra? A honra é exatamente a sincronia daquilo que você fala e daquilo que você faz, tá bom? É quando você fala e o que você faz estão caminhando, o quê? Juntos, lado a lado, tá? O que é honra de verdade? De forma simples. Honrar é fazer o que você disse que faria, mesmo quando fica difícil. E ela aparece quando surge um problema, existe pressão, quando ninguém está olhando, ela cumprir com palavras, realmente quem decide honrar, quem cumpre com palavras deve custar caro. Pessoal, é fácil você fazer o que tem que ser feito pela frente? Resumidamente, é fácil ou não é? Mas é mais fácil do que fazer
Vocês entendem, né? Que é muito mais fácil você fazer algo que pela frente do que pelas costas. E é muito mais fácil você cumprir aquilo que você falou diante dos benefícios da vida, quando as coisas estão fluindo normal, quando as coisas estão fluindo tudo bem, quando tudo está colaborando, é fácil a gente cumprir o que a gente falou. Mas ser honrado, honrar é fazer aquilo que tem que ser feito mesmo quando as coisas vierem a ser difíceis. Mesmo quando as coisas surgem contrário. E aí, vamos pegar um exemplo disso? Vamos pegar um exemplo. Se você disse que faria algo, se você disse que ia fazer algo, uma tarefa que você pegou, mas no meio lá apareceu muitas outras coisas. Qual seria o correto a se fazer? Cumprir o que eu falei ou fazer aquilo que surgiu de imediato? Cumprir o que foi falado. Às vezes, galera, a gente acaba fazendo as outras coisas que surgiram e a gente acaba não fazendo. É por isso que isso custa caro. A honra custa caro. Porque às vezes você se prejudica para você respaldar o que você falou, para você construir uma identidade. Se você diz, cara, eu vou entregar um trabalho, custe o que custar, e se você deu essa palavra, não, fica tranquilo que até amanhã eu entrego. Meu irmão, o tempo pode contribuir ou não. Pode ser que aconteça atrapalhos no meio do caminho. Pode ser, galera, que surjam imprevistos. Mas se você realmente é uma pessoa que quer honrar o que você falou e você quer construir essa identidade, que se exploda o sono, que se exploda a fome. A pessoa, o que ela vai fazer? Cara, eu disse que vou fazer e vou fazer. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Isso é um comportamento realmente de quem honra as palavras, de quem leva em conta a honra. Agora, galera, isso é difícil a gente enxergar nas pessoas ou não? Isso é difícil enxergar no dia a dia? É muito difícil, cara. Porque a gente está no meio de uma sociedade onde tudo que você pede para a pessoa e ela não conseguiu fazer, ela está respaldada com um porquê. Ou não é? Tudo. Se a gente disse para o cliente que eu ia fazer uma coisa, mano, eu tenho que fazer, eu tenho que dar os meus pulos. Mesmo que, de certa forma, isso me prejudique um pouco. Aí é onde está o X da questão, é falar menos. Tem gente que promete muito. E aí o problema não é se prejudicar, o problema é que você falou demais. Tem coisas que a gente não... Ou você faz, ou você respalda o que você falou, o que você disse que ia fazer, ou você promete pouco. Estão entendendo isso? É por isso que a gente que fala muito tá, ó. Não é? Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque se a gente for levar na linha da honra, cara, a gente falou que vai fazer, a gente tem que dar os nossos pulos. É o acordo. A empresa, por exemplo, ela exerce honra aos colaboradores quando ela paga em dia. Quando ela decide, porque aparece mil e uma coisas para a empresa fazer, para pagar, mas ela entende o quê? Que tem um colaborador e ela decidiu cumprir aquilo que o colaborador diz. E aí é lógico, eu vou começar a atrasar. Não. Vou atrasar os fornecedores? Não. Porque também é desonra. A gente tem que entender o quê? Cara, se eu firmei um compromisso, eu tenho que dar os meus pulos para fazer. Tenho que dar o meu jeito. E aí é por isso que a gente tem, né? A gente tem todo esse desafio de calcular as coisas, não tomar decisões de qualquer jeito, pensar nos impactos, porque a gente tem um nome a zelar, a gente tem algo a entregar. Se a gente disse para o cliente que a gente faz, a gente vai ter que fazer. A gente tem que dar os nossos pulos para fazer. Se a gente disse que a gente faz um monitoramento excelente e blá, 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 a gente vai ter que fazer, cara. A gente não pode sair falando, só falando, prometendo e aí não se faz. É por isso que a gente é exigente com a nossa equipe técnica, é por isso que a gente é exigente com a nossa equipe do monitoramento, é por isso que a gente é exigente com quem entrega resultados, porque a gente tem algo que a gente precisa zelar. Beleza? Isso é um comportamento de honra, mesmo diante das o quê? Dificuldades, circunstâncias, porque vai surgir, tá, galera? Não tem essa. Quem já assistiu aquele filme, se não me engano, é Homem de Honra, né? Homens de Honra, né?
Cara, aquilo ali é top demais, cara. Aquilo ali seria o retrato ideal, né, do homem de honra. Quem não assistiu ainda, vai lá que você não vai perder seu tempo, não. Olha só, o que é contrário de honra? É hipocrisia, oportunismo, manipulação, deslealdade, falta de caráter, conveniência moral. Galera, honrar ela está ligado diretamente à integridade, a ser íntegro, ser verdadeiro. Tá ou não tá? Tá? Então, quando a gente falar em honra, quando fala assim, cara, esse cara ele tem honra, esse cara é honra, porque ele está dizendo que essa pessoa é uma pessoa verdadeira. Está ligada à integridade, beleza? E olha só, a integridade é exatamente o que a gente chama de honra. Coerência entre a ação e o que se fala, compromissos, dizer sempre a verdade e agir alinhado com princípios. Isso está ligado à integridade. Quando não há integridade, a velocidade cai e o custo sobe. Pessoal, isso é uma verdade ou não é? Vou falar de novo aqui, ó, que tem gente que está voando. Quando não há integridade, a velocidade cai e o custo sobe. Agora me diz aí por quê? Quem tem coragem de dizer o porquê? Do trabalho. A velocidade cai. Vai ter retrabalhos? Ó, vai ter retrabalhos ou não vai? Quando não tem um ambiente de integridade, quando o cara percebe que o cara não cumpre aquilo que ele fala, vai ter retrabalhos? Vai ter mais supervisão? Vai ter que ter mais auditoria? Vai ou não vai? Vai. Então, um ambiente que ele não tem, não é um ambiente de honra, que tem a integridade, a gente vai ter sempre que ficar de olho. Porque a gente não pode confiar. A gente não sabe se o cara vai fazer ou não vai. A gente não vai saber se o cara vai conseguir entregar o resultado ou não. A gente vai sempre ficar com o pé atrás. A gente sempre vai ter que ficar colocando fiscal. O que você vê aí na prefeitura, no governo? Um trabalhando e 5 fiscal. É ou não é? Se tem gente cavando buraco lá, 3 cavando buraco, pode ter certeza que no mínimo tem 2 ou 3 ou 4 que ficam assim, ó, conversando e de olho. Por quê? Porque é um ambiente... e dando palpite. Por quê? Porque é um ambiente, galera, que não tem a integridade. Provavelmente não criou-se um ambiente de honra. Provavelmente as pessoas falaram que ia fazer e não fez. Disseram que ia, não, pode deixar que eu faço. Aí o cara disse, rapaz, será se ele faz mesmo? Será se ele vai entregar mesmo? Aí o cara acaba fazendo o quê? Cara, eu fiz porque eu não sabia se tu ia fazer, eu acabei fazendo. Então, a velocidade ela cai. A velocidade da entrega do trabalho sempre vai cair. Beleza? Honrar não é defender erro por amizade. Vamos lá para a gente entrar isso. Diz assim, ó, defender erros por amizade. Tem gente que não falou disso, defender erros por amizade. Não é honra. A gente confunde as coisas, né? Não, eu não vou delatar o meu parceiro. Nem honra, nem verdade. Isso é ilusório. Galera, nós temos um compromisso com a entrega de resultados. Nós temos um compromisso com a nossa equipe, nós temos um compromisso com o nosso cliente, nós temos um compromisso com o nosso código. Então, se alguém não cumpre o que está dentro do código, ele está desonrando. Nós não podemos tolerar isso, porque isso vai impactar diretamente na entrega dos nossos resultados. Vocês estão entendendo isso? Então, por isso que a gente não pode tolerar. Aí eu passo a mão na cabeça do cara que está fazendo errado, eu estou honrando o meu amigo. Mas não é amigo, não. Você está desonrando aquilo que diz o nosso código, aquilo que a gente se propôs a entregar para o cliente, que é sempre o melhor, é sempre o zelo, é sempre o cuidado, é sempre cumprir aquilo, a agenda que a gente fez com o cliente, é a satisfação de poder armar um sistema e o sistema está funcionando, é de repente
o cliente ter a sensação sempre que está sendo monitorado, é o cliente ter a sensação de que aquilo que ele está pagando está valendo a pena. Porque, falei isso hoje pela parte da manhã. Esses últimos dias a gente está fazendo o quê, galera? Isso veio através da reunião estratégica com a ForBlue também. E o que a gente percebe? A gente precisa agregar valores para os nossos clientes. E aí tem clientes que facilmente ele vai ter a percepção dos valores daquilo que ele paga mensalmente. Quando? Quando aconteceu um disparo e a gente foi efetivo na hora da ação. Pô, valeu a pena, e o cliente vai ficar falando de nós para vários outros. Mas tem cliente que nunca vai ter uma ocorrência. Como é que eu vou trazer valor para esse cliente? Como é que eu vou fazer esse cliente entender que mesmo sem um arrombamento na residência dele, está valendo a pena ele pagar o monitoramento? Como é que é isso? É trazendo a percepção para o cliente de que ele está sendo monitorado. É passar uma informação, por exemplo, quando o tático for ao local verificar uma queda de energia, é dizer para o cliente que o nosso tático foi ao local, que teve foto, que blá, 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 blá. Clique, pô, legal, teve uma situação lá. Desarme fora de hora, botar um olhinho, é tirar um print do cliente e mandar para ele. Putz, olha só, olha como eles estão atentos. É, por exemplo, reproduzir uma imagem mesmo diante de um arme com zona aberta. Porque a gente prometeu para o cliente que a gente ia trazer tranquilidade para ele, ia trazer o monitoramento para ele. Agora tu imagina como já aconteceu, um cliente tentar armar o sistema, armou forçado, a zona ficou aberta, aí o operador só fechou a nota, o que ele faz? Despachou o evento, vida segue, vida louca, e vamos para o YouTube, vamos para o TikTok. Mas ele esqueceu de reproduzir as imagens ali no cliente, ou ver as imagens, putz, teve um arme forçado, a zona ficou aberta, o que está acontecendo? Por curiosidade, o que está acontecendo? Olha, o portão do cliente está aberto. Rapaz, o cliente armou e estava com o portão aberto. Ô, seu fulano, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, percebemos aqui que houve um arme aí da sua parte com o seu controle. Procede? Sim, sim. Olha, eu percebi que seu portão está aberto. É de propósito? Não, cara, pelo amor de Deus, ainda bem que você falou. Olha o valor que você trouxe para o cliente. Nós estamos entregando para o cliente o quê? Valor. Eu estou entregando aquilo que o Lucas prometeu lá na venda. Entregando aquilo que a gente faz nas nossas redes sociais, que é o quê? Dizer, enquanto você descansa, nós estamos trabalhando a seu favor. Enquanto você descansa, a gente está trazendo ali, ó, tranquilidade para você. Isso, cara, é honrar o cliente, é honrar a empresa, é honrar aquilo que a gente se propôs ao cliente. Você entende o quanto isso é importante? A honra, galera, nada mais é do que ser íntegro. É falar a verdade para o cliente. É falar para o seu líder, mesmo quando você errou. Porque vai ter situações, galera, ó, a empresa sempre vai ter momentos que nós vamos errar. O problema não é errar. Repita-se comigo, vai ter momentos aqui na empresa que eu vou errar. Porque errar é humano. Mas eu não posso tolerar a mentira. Cara, errou. Corrige, pô. Errei, falhei, cara. Isso é honrar. Isso é integridade. Pô, falhei, cara. Cara, não fiz. Foi meu erro. Cara, aconteceu. O que a gente está cultivando? Um ambiente íntegro. Um ambiente onde tem pessoas que são coerentes no que falam. Pessoas que honram a verdade, que honram o código, que honram a empresa, que honram a liderança. Vocês estão entendendo isso, pessoal? E isso são coisas que a gente precisa falar para você, para fazer com que você entenda que é crucial no nosso ambiente. Nosso ambiente precisa ter isso. A gente precisa cultivar a honra. Olha só. Honrar não é ser fiel a pessoas acima dos princípios. Como assim, cara?
Como assim? É aquele lance. Se você tem como princípio não mentir, doa o que doer, falar a verdade. Se você tem como princípio, cara, não tolerar roubos, vai ter um amigo teu que pode cometer isso. E você tem uma amizade muito grande com a pessoa, mas você vai dizer o quê? Cara, a minha amizade está abaixo do meu princípio. Entende isso? Isso é integridade. Isso é honra. O que você tem que fazer, cara? Cara, eu lamento, cara. Tá errado isso aí, mano. Ó, te dou um prazo, vai lá. Passa pro nosso supervisor, passa pro nosso responsável, passa pro nosso chefe. Cara, isso aqui eu não tolero. Isso não pode acontecer, porque te prejudica e tá me prejudicando também. Vocês entendem isso? Honrar não é suavizar o erro. Nem proteger a imagem acima da verdade. Vocês entendem isso, galera? Então a gente precisa entender que tudo está ligado ao quê? À integridade. Beleza? Por que isso deve ser cultivado na empresa? E isso a gente valoriza na nossa liderança? Porque a honra constrói a liderança moral. Diferente da liderança formal que ela é atribuída. Galera, quando a gente é uma pessoa que valoriza a honra, nós estamos construindo uma identidade em nossas vidas. A gente constrói o termo de liderança moral. É moral? É, moral. A formal é aquela que realmente é atribuída. É um cargo que você recebe. Quando eu sou uma pessoa que eu decido honrar, eu construo uma identidade forte. Porque a pessoa vai ver que aquilo que eu falo, eu faço. É ou não é? Se eu falo uma coisa e faço, eu estou construindo uma identidade moral. Certo, pessoal? E o que é mais fácil as pessoas receberem? Exemplos feitos ou, aliás, comandos feitos ou comandos falados? Feitos. Né? Do contrário, se a pessoa manda fazer e não faz, o que a gente normalmente fala ou pensa da pessoa? Hipócrita. Já diz o Chaves, né? Hipócrita. Vocês entendem isso? Quando eu não entendo a honra, eu construo uma identidade fraca. Entende? É por isso, cara, que quando você já trabalha isso e você entra para a liderança, mano, quando você passa a liderar, a liderança flui bem. Por que algumas lideranças fluem melhores do que outras? Por que umas lideranças são chutadas e escorraçadas e outras são bem aceitas? Não é porque o cara, né, passa a mão e faz por amizade, não é por isso. É porque na grande maioria as pessoas elas olham para a liderança, elas querem um exemplo. Entende isso? Então, oi? Tem que ser. Então, isso é construído através da honra. Então, galera, vocês entendem que todo esse princípio que a gente fala é uma construção para a sua vida? Ela é uma construção da sua identidade, é uma construção da nossa identidade para a sociedade? Tu imagina como a gente vai ser visto pela sociedade, pelos clientes, quando a gente fala uma coisa, entrega a mesma coisa ou se não mais. Porque o nosso patamar, galera, o mínimo aceitável é entregar aquilo que a gente prometeu. Daqui, do que prometeu, para mais. Para menos, não. Porque senão, galera, as pessoas vão perder o brilho. As pessoas vão começar a olhar para a gente de forma diferente. Vixe, mente mesmo. O pessoal é que nem todo mundo. Fala e não faz. Isso aí não vai para frente. Bom, vamos lá. Já para a gente encerrar. Cumprir, honrar dentro da empresa. O que seria isso? Cumprir compromissos. Se assumiu, entrega. Se prometeu, cumpre.
cumpra. Se errou, assume. Outra coisa, defender a empresa dentro e fora, isso também é honrar. Não falar mal por trás, não mirar decisões, não minar decisões. Isso aqui é interessante, pessoal. A gente sempre fala aqui de uma pessoa que, o nome dele é até Leandro, ele fala o seguinte: quando ele participava da reunião, ele dizia não, 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 a opinião dele era contrária, mas quando batia-se o martelo e dizia assim, cara, essa é a decisão, ele disse, então fechou. Sair daquele ambiente, parecia que nada aconteceu. Isso é honrar. O que é desonra? É você dizer não, 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 aí quando tomou a decisão, é sim. Falei, beleza, a minha decisão foi contrária, ok, também concordo. Aí quando vira as costas, tu viu? Tomaram essa decisão aí, mas por mim mesmo. Pessoal, quero dar um recado para vocês. A liderança decidiu, tá? Eles decidiram que tem que ser feito dessa forma. Achei meio duro, mas isso é o quê? É desonra, é minar o time. Fofoca, né? E o que é o correto? Nós decidimos fazer isso. Nós achamos melhor fazer dessa forma. Nós concluímos que assim será melhor. Você viu a diferença? Dá para praticar isso, pessoal? Dá ou não dá? Temos. Olha só, verdade em qualquer situação. Não maquiar números, não esconder falhas e não manipular informações. Confiança nasce na verdade. Para a gente finalizar, olha essa frase aqui, honrar é fazer o certo mesmo quando o errado é mais fácil. Sem honra, o talento vira risco. Com honra, o talento vira liderança. E eu encerro por aqui, pessoal. Pode ficar de pé?